sobre o que nós colocamos aqui, eu digo, bom, eu poderia falar, dar sentido verdadeiro à vida. O que é esse dar sentido verdadeiro à vida? Eu acho que tudo que eu falasse ali não seria suficiente se eu falasse um pouco o que isso significa na minha vida, como isso acontece. Né? Então, muitas vezes, dar esse sentido à vida é a busca de Jesus. Eu tive a graça e a oportunidade de estar fazendo o curso de formação de diácono, mas não curso exatamente, mas a oportunidade de conviver com pessoas que eu nunca imaginei conviver. Padres, diáconos, Romildo, Humberto e Aquino, pessoas de grande valor, alunos, mais de 100 pessoas, e ao fazer a formação, a gente vai se alterando. Quando eu comecei, eu senti que alguma coisa na minha vida estava mudando para melhor, né? E aí eu passo a dar um sentido verdadeiro à vida em relação ao encontro pessoal com Jesus Cristo. Talvez um encontro que talvez eu nunca tivesse me dado a oportunidade de ter, de fazer, né? Mas que eu consegui enfrentar meus preconceitos, tudo aquilo que eu pensava, né? As minhas amarras. E hoje eu consigo fazer isso. A minha conversão, né? Esse processo que diz aí, resposta inicial de quem crê em Jesus Cristo e passa a segui-lo conscientemente. É no sentido de eu tomar a consciência e ver que isso daí era muito importante para a minha vida, é fundamental para a minha vida, a vida da minha família. Viver Jesus mudou tudo o que eu pensava até hoje. Tudo. E essa resposta inicial, eu passo a segui-lo conscientemente, ou seja, eu tenho a convicção de que eu desejo, quero, apesar de todas as dificuldades, fazer isso, enfrentar tudo que for possível, porque eu tenho absoluta certeza que eu estou fortalecido. Antes, as coisas me incomodavam muito, opinião dos outros, o que os outros pensavam a meu respeito. Isso para mim é muito hoje, não vale absolutamente nada, no sentido de eu não dar importância mais para isso. Né? Antes eu ficava muito preocupado com as críticas e hoje não tenho a mínima preocupação com isso, porque eu tenho certeza do que eu estou fazendo, eu estou me dedicando, eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? E enfrentando tudo aquilo que antes me impedia de caminhar nessa direção. Então esse dá o sentido verdadeiro à vida. Rede de comunidade. Quem teve oportunidade de trabalhar fora, em algum outro lugar, que não seja o lugar que você tinha a sua família, né? Você começa a ter uma convivência em um local totalmente desconhecido. E muitas vezes o nosso comportamento, quando a gente chega numa cidade dessa, é se isolar. Eu não quero participar disso porque um dia eu vou voltar para a minha cidade. Só que passa um ano, passa 2, passam 3 anos, passa 4 e você continua na cidade. E você não tem comunhão com as pessoas, né? Porque não existe essa comunhão fora da família, fora da igreja. Então nós partilhamos isso. Uma vez uma pessoa, muito tempo atrás, perguntou o que era ser católico para mim, muito tempo atrás. E eu me recordo, minha família toda católica, e eu ia desde pequeno para a igreja, Nossa Senhora da Conceição, ali na Cidade Velha. Mas só que quando nós reuníamos ali, tanto na Nossa Senhora da Conceição quanto na Igreja da Sé, era um momento em que nós encontrávamos amigos
Né, Beth? A Beth aqui foi amiga minha de infância, né? E a gente encontrava os amigos, as famílias, e aquela convivência é importante para a gente. Essa comunidade, esse reconhecimento de que nós fazemos parte de alguma coisa. Ao momento que você sai daqui, encontra alguém ali na feira, oi, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Você passa a pertencer a alguma coisa. Pior coisa é a pessoa não pertencer a nada, né? E pertencer a Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, assim, as paróquias, né, comunidade base, essa coisa aqui é que nos dá uma tranquilidade para que a gente não perca algumas palavras que foram colocadas aqui como esperança, fé, caridade, né? E a gente precisa entender essas palavras, né? O que é fé, o que é caridade, como é que eu passo a entender isso? Quando eu vivo isso, quando eu tenho esperança. Uma vez eu procurei uma definição para a esperança, e eu estava assistindo um filme e invariavelmente eu durmo o filme todo e acordo no final do filme, quando já está terminando, né? E aí tinha uma frase muito interessante que dizia assim: esperança é uma canção que nunca deve parar de tocar. O dia que ela parar, nós morremos, né? Nós deixamos de existir. Então, assim, esperança, amor, caridade não são apenas palavras. Aqui elas são, mas no momento em que eu vivo isso, eu passo a viver o amor de fato, a esperança, a caridade, praticar, não só falar. A gente precisa agir. É isso que nós necessitamos. E essa comunhão, ela é importante. Bom, aí eu tenho esse meu encontro pessoal, eu tenho essa comunhão, mas eu preciso agir, né? Eu tenho que ser um discípulo missionário. Mas aí basta eu ter só boa vontade para ser discípulo? A nossa amiga, meu seu nome, por favor? Keila. A Keila, ela falou uma coisa muito importante. Quando a gente se diz discípulo missionário, a gente tem que agir. Só que não basta apenas agir, a gente precisa se preparar para levar a palavra de Deus. Eu não posso me dar o luxo de apenas ser muito bem intencionado. A pior coisa que tem é uma pessoa preparada, motivada, porque ela está cheia de gás, mas aí não tem o conhecimento, a formação para fazer aquilo. Aí acaba tendo resultado contrário àquilo que a gente deseja fazer, né? Ou que desejávamos fazer. Então é necessário que a gente se prepare. Agora, será que é só a leitura da palavra? A gente precisa viver o que está aqui na Bíblia. A gente precisa, de fato, viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos. E, por último, sair em missão, que é compartilhar a própria experiência de salvação com os outros, né? Eu só posso sair em missão se eu não tiver o que dizer para as pessoas, a minha conversão, a minha vivência. É isso que é importante. As pessoas, elas entendem aquilo que você vive, aquilo que você fala, realmente você pratica, né? Muitas vezes, e aí é perigoso até julgar, muitas vezes as pessoas dizem: poxa, aquela pessoa vive na igreja, mas olha o comportamento dela. Gente, a gente está numa caminhada, ninguém é perfeito, né? Nós temos problemas, temos limitações, mas o fato de eu estar na caminhada, né, participando do que é necessário, isso aí é muito importante, para que eu possa ter essa conversão, né, que eu desejo, essa conversão. Tá? Então, assim, eu penso que
É importante para todos nós colocarmos isso para as pessoas de forma clara. Mas nada vai adiantar se for apenas aquilo que eu falo e não aquilo que eu acho. Tinha um juiz, né, até tem um exemplo para outro dia, aí tinha um juiz amigo meu, tinha um amigo Natalia. Ele dizia assim: quando eu vou para o interior, eu trabalho lá. No dia que eu quero tomar minha cervejinha, eu vou lá para o fundo da minha casa, compro a minha cervejinha e tomo lá. O que ele queria dizer com isso? Eu sou uma pessoa pública, eu não posso me dar o luxo de certas coisas. A mesma coisa serve para todos nós. As pessoas nos observam. Vocês notam isso, que as pessoas nos observam? Né? Então as pessoas estão ali nos olhando, nos julgando. Né? Olha aquele candidato a diácono enchendo a cara ali no boteco. Então, são coisas que a gente tem que entender, que a gente representa alguma coisa em determinado espaço e que a gente tem que ter um comportamento adequado. Tá? Então, gente, assim, o que eu gostaria de compartilhar com vocês era isso. É que eu estou nesse processo, eu luto, né, com todos os meus preconceitos, tudo aquilo que pode, de alguma forma, prejudicar essa minha caminhada, e eu estou conseguindo, posso afirmar para vocês. Tá? Viu? Obrigado.